Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, devido a alguns pedidos, né, eu resolvi trazer hoje o tema da projeção psicológica, que vai me ajudar a falar de um outro tema pedido. Eu achei bacana abordar as duas questões, a fim de esclarecer uma perspectiva e com o objetivo de vocês terem mais facilidade de aplicar isso no dia a dia, tá? Dentro do conceito de voltar-se para dentro, né? De observar e analisar as emoções e os pensamentos. Então, um dos assuntos abordados, né, que foi solicitado para eu falar aqui para vocês, foi a respeito do julgamento, né? Então, para a gente entender um pouquinho essa questão de julgamento, né, de ter o julgamento das outras pessoas, tem o nosso julgamento interno, né? Então, eu achei bacana trazer essa questão da projeção psicológica. A projeção psicológica, na verdade, é uma teoria que foi estudada a princípio, né, criada por Sigmund Freud, e mais para frente aperfeiçoada pela filha dele, né, Anne Freud, e também pelo psiquiatra, né, o pai da psicanálise, o Carl Jung. Então, o que eles trazem para a gente a respeito dessa projeção psicológica é que muito dos nossos pensamentos, das nossas emoções e principalmente aquelas que a gente reprime, é o que a gente projeta no outro, né? É um mecanismo de defesa que a gente usa para não visualizar a nossa própria falta, né? Então, para não reconhecer aquela ação, aquele comportamento como uma falta cometida por nós mesmos, né? Então, o julgamento entra muito dentro dessa questão, né? Quando a gente aponta demais a falha do outro, quando a gente se incomoda principalmente com o comportamento do outro, independente se ele é falha ou não, né? Isso, de acordo com essa teoria, com esses estudos, parte da projeção também, né? Então não são só questões negativas que a gente projeta no outro, né? São todo tipo de emoção que a gente reprime, né? Então a gente de alguma forma julga aquilo de acordo com a própria perspectiva, né? Com a própria experiência, e o não aceitar aquela característica como sua é o que faz você apontar essa característica no outro, né? Então é esse mecanismo de defesa para não lidar, onde o nosso consciente não lida justamente com essas emoções e com esses pensamentos, né? Então justamente para não tornar-se consciente daquela característica em si, é que a gente aponta ela como uma característica do outro. Né? Então, dentro desse contexto, existem alguns exemplos. Então, vamos lá. Quando a gente culpa outra pessoa por uma falha nossa, né? Então, eu fiz isso porque o fulano fez assim, assim, assim. Então, tipo, a falha do outro me levou a cometer a minha falha. Então, geralmente, esse é o mecanismo de defesa que a gente costuma usar para justificar o nosso erro, ao invés de lidar com essa questão de uma forma mais pessoal e então conhecer qual é a sua interação dentro desse comportamento e transformar, né? Então, um outro exemplo por exemplo, dentro de uma relação, eu tenho pensamentos infiéis, mas eu não aceito isso, então dentro da minha cabeça o meu companheiro tem pensamentos infiéis e muito provavelmente também deve ter algum caso por aí. Por quê? Porque esses pensamentos eles estão na minha cabeça, mas eu não reconheço eles como meus, porque eu não tenho pensamentos como esse,
e obviamente eu vou identificar que isso é uma característica da outra pessoa, né? E aí a gente usa diversos artifícios para justificar esse tipo de pensamento que a gente tem. Então, por exemplo, a minha intuição me diz que o fulano está fazendo isso, mas tudo isso parte da sua cabeça. Então, se está partindo da sua cabeça esse raciocínio, se está partindo de dentro de você esse sentimento, que mesmo assim você não concorda, é necessário que você observe essas questões e analise o quão familiarizado você está com isso, para que você entenda da onde ele vem, né? E ainda existe o conceito de consciência coletiva, né? E a consciência coletiva nada mais é do que esses comportamentos que a gente herda através de imagens, né? E quando eu falo imagens, não é só o que a gente vê na televisão, ou o que a gente vê numa foto, ou num estudo. É o que a gente vê à nossa volta, né? Então, a consciência coletiva, ela é impressa na nossa vida ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Como biologia. Então, desde criança até a adolescência, até a fase adulta e por aí vai. Isso são um conjunto de ideias que a gente aprende, que a gente absorve, que a gente vê e a gente acredita, né? É levado a acreditar nas mesmas coisas, nos mesmos conceitos e acaba tomando ações diante dessa consciência coletiva e negando aquela característica pessoal, individual de cada um, né? Então, existem muitos conceitos que a gente pode se aprofundar mais dentro do assunto, porém o que eu quero transmitir agora de início é esse entendimento, né, de uma maneira mais simples, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia e aos poucos a gente vai falando mais a respeito disso, né? Porque não adianta eu trazer todo o contexto desse estudo, fazer o vídeo se tornar chato, cansativo, repetitivo e a informação não auxiliar no momento presente, né? Então, primeiro a gente precisa identificar a projeção, o momento em que ela acontece no nosso dia a dia e aos poucos a gente vai explorando as camadas desse assunto, né? Dentro da projeção psicológica e da nossa consciência coletiva, tá? Então, no aspecto do julgamento, a mesma questão, né? Se chega num determinado ponto, quando a gente consegue identificar e aplicar essa questão da projeção na nossa vida, é que a gente entra num contexto do julgamento só que interno, né? Então a gente começa a observar as próprias ações, observar os próprios conceitos, os sentimentos e tudo aquilo que faz parte do nosso ser individual, né? Aí a gente consegue chegar num tema mais amplo também, né? Abrir várias camadas aí do conceito do julgamento, né? Mas o julgamento externo, a princípio, ele é um mecanismo de defesa, assim como a projeção, né? Então a gente aponta no outro aquilo que reflete a gente de alguma forma, mas no nosso inconsciente a gente não aceita, né? Porque não faz parte daquela consciência coletiva. Então eu espero que esse vídeo tenha auxiliado de alguma forma e repetindo, né, o que eu falei, com o tempo, ao longo dos vídeos que a gente vai fazendo, a gente vai explorando um pouco mais essas camadas, tá? De projeção psicológica e de julgamento, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer mais conteúdos. Um beijo, tchau, tchau.